Vamos ver. Começou. Já começou? Então tá Já. bom. Então eu espero que vocês estejam todos bem, viu? E quem não estiver bem aí, nesse momento, mentaliza Jesus. Tá bom? Qualquer que seja o seu problema, mentaliza Jesus, que nós aqui vamos pedir para o Dr. Hans e aí cuidar de vocês, com a equipe dele. Para que vocês tenham assistência médica e espiritual que vocês precisam. E sejam todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. E que Deus e Jesus, os mentores, nos iluminem e inspirem para as nossas conversas. Graças a Deus e graças a Jesus. Tem alguém aqui, quem é? Dona Inês, né? Isso. Dona Inês acabou de chegar aqui, gente. Olha ela aí, ó. Pronto, mãe. Olha a Dona Inês lá. Olha lá. Pronto, mãe. Vendo? Oi, mãe. Oi, mãe. Boa noite. Tem alguém me chamando aqui, deve ser o grupo. Só um instantinho, tá, gente? Dá para ouvir minha voz? Ou não está ligado? Mãe, seu telefone tá desligado. Aqui, ó, mãe. Pronto. Agora vai lá. Boa noite. Boa noite. Vocês vão conversando aí, por favor. Vão se cumprimentando, que eu tenho um negócio aqui de última hora que apareceu. Eu preciso só mandar uma mensagem aqui, tá bom? Júnior, como é que estão as coisas aí com a turma, Júnior? Tá tudo certo. Dona Inês tá bem? Tá bem. Ela já foi lá pro quarto dela. Júnior? Liga o microfone, meu. Liga o microfone. Júnior? Esqueci de ligar o microfone. Tá tudo bem. Sob controle. Tá, a Dona Inês tá bem. Tá bem. Tá lá no quarto dela acompanhando a live. Acho que ligou, sim. Tá ouvindo? Dá para ouvir? Dá pra ouvir. Tá. Vocês podem ir conversando aí, por favor? Verificando aí, nós temos reuniões, eu queria que vocês vissem. Nós estamos tendo, em média, aí, 3 reuniões por semana. Quase sempre temos reunião de terça-feira para tratar de assunto de emergência, viu? E é claro, né? Quem está longe de São Paulo, quem está em outro lugar, em outra cidade, como é o caso da Noeli e da Jalene, não tem condições, né? Mas quem tiver aqui em São Paulo, tenta vir num desses dias, viu? Faz muito bem, terça, quinta e domingo. Não é, Júnior? Mas só se tiver bolo, hein? Júnior? Aí, Meu, liga o microfone. Júnior, você tá com o microfone desligado? eu desligo o microfone por causa dos barulhos aqui fora. Barulho Sim, do mas eu trânsito. estava tentando introduzir um assunto para você cuidar aí, de desenvolver, que eu tô fazendo um texto aqui para uma pessoa aqui que eu estava aguardando a mensagem dela e só agora ela me mandou. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa semana, devido ao feriado de quinta-feira, que é 7 de setembro, como é que vai ser a programação de reunião? Porque as reuniões são de quinta, né? Como é que vocês vão fazer? Tem live na sexta? Como é que vai fazer? Júnior? Eu não sei ainda. Ah, tá. Qual que é o dia do feriado? Vai ser na quinta que vem. Quinta-feira. 7 de setembro, quinta-feira que vem. Pessoal, desculpa aí, viu?
Tá acabando aqui. Desculpa aí, gente. É uma emergência, tá? Tá bom? Vocês estão aí? Eu não tô vendo vocês, viu? Só vocês me veem. Estamos aqui. Estamos aqui. Hã? Estamos aqui. Tá Tá. todo mundo em tela, aguardando. Sim, aguardo. É uma emergência. Eu falei que é uma emergência. É uma emergência que aconteceu um problema com uma pessoa, com um cliente meu, e ele me pediu orientação. Ô, Júnior, e como foi a reunião ontem? Acabei não conseguindo participar, cheguei mais Meu, tarde no trabalho. foi da hora, viu, Ale? Tava a Cris, de médium, né? E a Regina. Aí eu e o Hélio, a gente dividiu as atividades. Eu tratei pela mediunidade da Cris e o Hélio atendeu pela mediunidade da Regina. E a gente conseguiu verificar o pessoal que foi para lá, né? Consegui verificar a distância minha mãe, a Marli. Foi bacana, valeu a pena. E quando você tá lá também, o negócio pega fogo, né? Sempre tem, Que bacana. é sempre mais uma mediunidade aí pra gente poder atender, né? Uhum. Atender Bacana. os espíritos mais complexos e tal. Entendi. Mas foi legal, valeu. Aí se você puder ir no domingo... Ah, não, domingo você não pode, né? Esse final de semana na verdade eu tô na estrada, tô indo pro sítio agora, porque graças a Deus deu tudo certo lá no sítio, agora a gente já tem água da Sabesp colocada. E aí eu preciso terminar de fazer a ligação lá pra caixa d'água, tudo direitinho, né? Uma coisa que assim, na vida eu jamais imaginei que pudesse acontecer, né? Mas o pessoal se reuniu, se juntou na região, e a gente conseguiu fazer um bem bolado com a Sabesp, a gente pagou a rede de forma particular para eles levarem até lá, e agora a gente já tem água encanada. Então uma região com muito problema de água, né? Certo. Então ajuda muito, fica muito legal. Opa. Agora, graças a Deus, um pouco menos de diarreia quando a gente vai pra lá, né? Ah, tá certo, lógico. Ah, beleza, que bom, Lê. Graças a Deus. Aí eu tô indo pra lá pra finalizar, terminar a ligação, conexão com a caixa d'água, né? Uhum. E aí esse final de semana, já, se Deus quiser, tomamos banho com água limpa. Ótimo. Uma revolução, né? Ah, com certeza. E assim, a gente não tá acostumado com a água da região, por mais que faz todo o tratamento, mas assim, para quem já tá lá vai desenvolvendo anticorpos, enfim, tudo mais. Mas cada vez que eu ia pra lá, passava mal, não tinha jeito. Até o brinco, né? Eu não pegava diarreia, pegava semana-reia, porque ficar 3, 4 dias ali até cortar e resolver. Mas agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas na hora de beber água, como é que vocês faziam? Tem todo o sistema de filtragem, né? Então, assim, a água mesmo de bebida a gente compra, né? Compra galão. Agora, para usar, lavar louça, tomar banho e tudo mais, então eu tenho todo o sistema lá que eu tiro a água da represa, jogo para um poço que tem mais próximo da represa
Lá eu faço um tratamento com sulfato de alumínio para poder decantar a sujeira, e a água fica clarinha, transparente, né, cristalina. Certo. Mas assim, é somente a sujeira mecânica, né, no caso o barro ou tudo mais, né. Aí depois a gente bombeia para o outro poço que fica próximo da casa, lá eu faço outro tratamento, coloco um produto para deixar a água cristalizada e entro com cloro. Então, assim, não é uma água totalmente suja, né? Mas não tem jeito, sempre acaba passando um cidadão ali perdido, né? Uma bactéria, alguma coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu pensei nisso, a parte biológica, né? Um inseto, Exato. alguma coisa. Uhum. Bem, sua mãe como está? Sua mãe e sua irmã? Oi? Sua mãe e sua irmã como estão? Estão bem. Minha mãe tá naquela toadinha dela, né? Então a gente vai sempre monitorando bem próximo. Quando eu não tô por lá, minha irmã sempre vai. Então ela já apresenta assim, um pouco de falha de memória, assim, ficando um pouco mais acentuado, né? Mas em termos de saúde, graças a Deus, fora isso, ela até que tá indo bem. Minha irmã também, que é o mais importante, né? O resto a gente vai administrando. Manda um beijo para ela. Mando sim, mando sim. Manda beijo meu também para ela. Eu já voltei, tá? Tá joia. E Ale, só para finalizar, sempre que puder, a gente estiver na reunião, vou tentar lembrar de tratar dela também, né? Legal. De dar uma verificada, ver como é que... Uhum. Bom, tudo em ordem? É o seguinte, nós temos um tema que falamos praticamente diuturnamente, né? Falamos um dia sim, no outro também. Mas acontece que um bom professor, que não é o meu caso, deve se lembrar sempre de voltar a falar sobre certos assuntos quando a gente tem aluno novo. Então, as pessoas que chegam novas, né? Muitas não viram ainda o que a gente já falou, porque a gente temos aí um pequeno grupo que estamos juntos há pelo menos 10 anos, né? Então, a gente já fez um monte de curso, já estudou muito e tudo mais. E quem está chegando agora, principalmente quem não está aqui em São Paulo, não teve oportunidade da gente verificar um monte de coisa. Então, a gente vai relembrando, tá legal? Então, a primeira coisa que vocês já devem ter percebido bastante é que eu gosto que vocês participem, certo? E aí a gente faz perguntas que é para vocês participarem e não adormecerem com a minha fala. Porque eu falo muito, tá bom? O que pode parecer uma qualidade, às vezes, para algumas pessoas, não é muita qualidade, porque a pessoa fica com sono, tá certo? Então é o seguinte, ó. Nós já falamos sobre o que é mediunidade. Algumas vezes já falamos, né? Já perguntamos para vocês o que vocês acham que seja a mediunidade, para que ela serve, né? Por que acontece tanta coisa com vocês e não acontece com os outros? Por que eu tenho mediunidade e o fulano não tem? Tá certo? Então é o seguinte, ó. Dificilmente nesse planeta você vai encontrar alguém que não tenha mediunidade. Não é que são poucos, é que nós somos bilhões, né? Nós estamos aí na casa de bilhões, de 8 bilhões. Então, se você pegar 90% da população adulta sendo médium e 10% da população adulta não sendo médium, quanto que dá 10% de 8 bilhões? O Júnior é muito bom de conta e o Alessandro também. 800 milhões. Então, é gente pra burro, tá? Então, não é que tem poucas pessoas. E outra coisa, muita gente com condições mediúnicas vieram reencarnar no Brasil, tá bom? Por causa da necessidade que tem no Brasil de mediunidades e trabalhos mediúnicos de caridade, porque Jesus elegeu o Brasil como a terra do seu evangelho, tá? E tem um livro de Chico Xavier, eu não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar de um livro de Chico Xavier em que Jesus visitou o Brasil muito, 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 muito tempo antes do Brasil ser descoberto, e estando por aqui, com um espírito de altíssima elevação, ele deixou a esse espírito o encargo de transformar o Brasil na pátria do Evangelho. Vocês já ouviram falar disso? Do Ismael. Esse espírito é conhecido como Ismael.
Foi ele que elegeu o Brasil a pátria do evangelho com Deus, Jesus, e tem mais um negócio lá que eu esqueci agora, e caridade. Ele tem um tripé, né, para ele trabalhar no Brasil. Então, Ismael foi, digamos assim, nomeado por Jesus para cuidar do Brasil. E para cuidar do Brasil, o negócio é tão minucioso e complexo que Ismael reencarnou várias vezes em outros países, inclusive em Portugal, até que o Brasil fosse descoberto e depois ele reencarnasse no Brasil. Tá bom? Então, o Brasil é um país, é uma terra escolhida por Jesus e a gente confia nisso porque quem escreveu o livro foi Chico Xavier. E, se eu não me engano, é de Emmanuel, né, Chico? Júnior? Cadê o Júnior? Eu acho que é isso mesmo. Se eu não me engano, o livro é ditado, né? O autor é Emmanuel. Então, quando você junta esses espíritos de alta hierarquia espiritual com, eu digo assim, desencarnado e encarnado, né? Porque na época Chico era encarnado, Emmanuel desencarnado. Quando você junta esses espíritos todos, você não precisa ter dúvida, viu? Só para ilustrar essa questão de você ter dúvida sobre a verdade do que aquilo ali, sobre a verdade do que está naquele livro, eu vou falar de um outro livro para vocês. Vocês já leram o livro Paulo e Estevão? Dona Inês já leu. Júnior já leu. Eu já li 3 vezes. Paulo e Estevão é um livro muito bacana. Ele tem aproximadamente 500 páginas. Um pouco mais, um pouco menos. É um livro muito legal. Ali você vai encontrar um livro psicografado por Chico Xavier e editado por Emmanuel. Tá? Conta a história de Saulo. Tá bom? Saulo de Tarso. Que, depois de mais ou menos um quarto do livro, rodado, né, vamos dizer assim, ele se depara com Jesus, e após ele se deparar com Jesus, perseguidor de cristãos que ele era, ele se converte. Então, quando vocês ouvirem no futuro o convertido de Damasco, é Paulo, tá? Que era Saulo de Tarso, um fariseu, caçador de cristãos, que se depara com Jesus às portas de Damasco, quando ele estava caçando um camarada que ele alegava, Saulo, né? Alegava peremptoriamente que teria matado sua noiva Abigail. Ô, Júnior, se eu errar o nome aí, os nomes aí, você fala, tá? É isso aí, tá certo. Saulo de Tarso era noivo de Abigail, um doce de pessoa, tá? E Saulo, nas suas últimas aventuras de maldade sobre a face da terra, ele foi atrás eu acabei de falar no cara, já esqueci. Como é que é o nome? Ananias? Ananias, tá bom? Ananias. E ao chegar com uma guarda, ele era acompanhado de uma guarda, né? Acompanhado de uma guarda dos fariseus, do templo, do Sinédrio, ele cai do seu cavalo por uma luz fortíssima, que era Jesus, e ele cai assustado do cavalo. E essas falas são muito famosas, tá? Para quem está habituado a ler os livros da doutrina espírita no sentido aqui do Brasil, tá? Chico Xavier, principalmente. Então, Jesus pergunta para ele, quando ele cai, né? Jesus pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? E aí Saulo, né, que ainda não estava convertido, ele pergunta: quem és e o que queres de mim, Senhor? Ele já sabia que era Jesus, né? Ele queria confirmar. E o Saulo, né, que vai se tornar Paulo, o apóstolo dos gentios, ele fica cego. E por ironia do destino, ele vai seguir uma orientação de Jesus e vai para a cidade, em Damasco, e lá Ananias também recebe pela mediunidade uma mensagem de Jesus,
e vai de encontro a Saulo, o cara que ia persegui-lo e matá-lo. E Ananias cura a cegueira dele. Eu vim aqui porque Jesus me mandou. E vim te devolver a visão. Essa cena é apenas uma das principais, tá? Uma coisa que eu queria observar com vocês é o seguinte: por que eu estou falando disso e comentei sobre você saber que tudo isso é verdade? Pelo autor e pelo escritor. Nesse livro, Paulo e Estevão, é dirimida uma dúvida que paira sobre, sei lá, milhões de pessoas que já estudaram sobre isso. Qual foi o primeiro evangelho? Então, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, tá bom? No Novo Testamento. Quais são? Quais são os evangelhos que tem na Bíblia, gente? Não esquece que nós somos cristãos, tá? Não conhecer o Novo Testamento não é pecado, mas é bom saber quem são os 4 evangelistas que a igreja colocou dentro da Bíblia, no Novo Testamento. Qual o nome dos 4 evangelistas que estão na Bíblia? Estou escutando o Chico lá fora. Quem falou? Mateus, Lucas. Mateus, Lucas. Os outros 2 eu não lembro. Força, força, gente, força. Eu estou escutando os grilinhos na cabeça. Mateus, Lucas, João. Mateus, Lucas, João e... Mateus... esqueci o último. Já melhorou, já tem seu 3. Irmão, Sônia. Seu irmão. Marcos! Isso, Marcos. Então, nós temos Marcos, ou o Edson escrevendo lá, Mateus, Lucas, João e Marcos. Mateus, Lucas, João e Marcos, tá legal? Por conta das descobertas da ciência, na arqueologia, né? A ciência, os cientistas, os estudiosos, nomearam, por assim dizer, aliás, o evangelho de Marcos como sendo o primeiro evangelho a ter sido escrito. Tá bom? Beleza? Mas não é, tá? Mas não é. No livro Paulo e Estevão, você descobre qual foi o primeiro evangelho a ser escrito. Porque quando Paulo começa a servir a Deus e Jesus, eles falam sobre... Olha lá o livro lá. Eles falam sobre o evangelho que eles acompanhavam. Inclusive o evangelho que em documentos daquela época eram lidos, né, dentro da Casa do Caminho. Tá bom? E a Casa do Caminho foi fundada, foi aberta, por 3 apóstolos de Jesus. Quais são? Os 3 apóstolos de Jesus que fundaram a Casa do Caminho. Eu tenho aqui 3 paçoquinha rolha, que a Sônia vai abrir a cara dela. 3 paçoquinha de rolha. Eu lembro do Pedro. Boa, boa. Vamos dizer que são 3 caras e tem 3 paçoquinhas. Uma paçoquinha é da Sônia. Já acertou Pedro. Um cara. Quem mais? Vamos, gente. Duvido que vocês não gostem de paçoca de rolha. Vai, fala a verdade. Paçoquita. Falta 2. Pedro. Apóstolo Paulo era apóstolo, não era? Apóstolo dos gentios. O Paulo era o apóstolo dos gentios. Mas quando Paulo começou a trabalhar para Deus e Jesus, né, já existia a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho foi fundada por 3 apóstolos de Jesus. Mas não Paulo, porque Paulo não estava na parada ainda. 3 apóstolos de Jesus. Tá bom? Ó, a Sônia falou do Pedro, né, Sônia? Então, vou dar uma dica. Um dos outros 2 também escreveu um evangelho. Lucas? Não. É João, né? João. Pedro e João, falta um. Pedro, João. Esse é mais difícil, eu não vou sacanear vocês, não, porque esse é mais difícil. Porque é o seguinte, ele era muito pouco conhecido, e ele é irmão de um dos apóstolos de Jesus, Tiago. Pedro, João e Tiago fundaram
a Casa do Caminho. A primeira casa de caridade, a primeira casa espírita do mundo. Porque lá eles faziam cura, aplicavam passe e falavam com os espíritos. Vocês sabiam disso? Pois é, tá tudo no livro Paulo Estevam. Viu? Que bonitinho. E é lá que você descobre quem foi que escreveu o primeiro evangelho, porque já era usado pelos apóstolos de Jesus antes mesmo da Casa do Caminho. Quem era ele? É sacanagem, né? Os caras não leem, você fica fazendo pergunta, a pessoa fica toda assim, com os grilinhos na cabeça. Eu tenho uma dessa aqui, ó. Não, dessa aqui não. Eu tenho uma dessa, uma potinha desse tamanho aqui, ó. Lá em cima no meu quarto, com um paçocão de rolha. É o dobro, ô Sônia, dobro dessa que a gente tá acostumado. A pessoa, se fosse um concurso, eu ia comer todas as paçoquinhas. Ó, um cara muito importante, que é simbólico, inclusive, tá? Porque pensa bem, o cara que vai seguir Jesus não é exatamente um cara, os caras todos, né? Quem segue Jesus não é exatamente uma pessoa que sempre foi boa, não, tá? Entendeu? Naquela encarnação, você tá nessa encarnação. Aí a gente fala, você é um missionário de Jesus, você é um ministro de Deus. A pessoa fala, não, que isso, imagina, que é isso? Eu sou cheio de defeitos, cheio de isso aqui, blá, 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 blá. Tudo desculpa esfarrapada para não estudar e não trabalhar, tá? Porque os apóstolos de Jesus não tinha nenhum santo. E o apóstolo de Jesus, que teria o maior número de inimigos dentro do seu próprio povo, abaixo de Jesus, era um cara que arrecadava impostos dos próprios judeus, do seu povo, para mandar para os romanos, invasores do Jerusalém. O Mateus, não era? O que ela falou? Não entendi. Cobrador de imposto? Mateus. Mateus. Foi o que ela falou. Mateus, o cobrador de impostos. Né? E lá no Devia Evangelho... ganhar as paçoquinhas, hein? Aqui tá fácil. Aqui tá fácil de entregar paçoquinha para Dona Inês. O paçocão, né? Que lá tem uns paçocão desse tamanho. Então nós temos o primeiro evangelho revelado pelos Espíritos. E o povo todo fala que é Marcos. E é Mateus, o Levi, que também, por ser arrecadador de imposto, um arrecadador de impostos naquela época tinha um nome, tinha um adjetivo, né? Um cargo. Como que era? Júnior, você lembra? Publicano? O publicano. Oh, o Edson também sabe muito bem. Mas, Edson, o filme que você assistiu não é desse livro, tá? É uma história da Bíblia, que está lá em... outra coisa interessante. Olha que legal. Por que a gente deve conhecer o Novo Testamento? Porque você conhecendo o Novo Testamento, você vai comparar as histórias do Novo Testamento com o que você vai ouvir falar sobre Jesus e, por exemplo, os apóstolos. Você sabia que no Novo Testamento tem 4 evangelistas? Sabia, né? Certo? Que nós falamos agora há pouco quem são os 4, certo? Quem são os 4 evangelistas? Lucas, Mateus, João, Marcos e Paulo. Não, você falou 5. Os 4 evangelistas eram 5. Sim, tá? Lucas, João, Mateus e Marcos. Muito bem. Tá certo. E aí, nós temos assim, ó. Esses 4 evangelhos estão no Novo Testamento, beleza? Mas o Novo Testamento não é composto só pelos 4 evangelhos. Vocês sabiam? Tem mais alguma coisa dentro do Novo Testamento. Quem arrisca dizer o que é? Pouca gente conhece. O que é, doutor? Tem mais o quê? Dentro do Novo Testamento, não existem apenas os 4 evangelhos. Ah, sim. Tem mais alguma coisa muito importante lá dentro. Como chama? O Apocalipse? Não. O Apocalipse que você está falando é um dos livros de João, tá? Que está dentro desse livro, porque são chamados livros, né? Por isso que se chama Bíblia. Bíblia significa um coletivo de livros, tá bom? No Novo Testamento tem os 4 evangelhos e o que o Alessandro falou agora do Apocalipse, ele consta não no Evangelho de João, mas em uma história de João.
Dentro do Evangelho, do Novo Testamento, tem um livro chamado Atos dos Apóstolos. Vocês sabiam? Inclusive, Atos dos Apóstolos é o maior conteúdo do Novo Testamento, está em Atos, né? Isso. E é ali que Paulo tem o maior livro, tá? Dentro do Novo Testamento. Foi ali que Paulo, que está descrito, né, aliás, os textos de Paulo, cartas aos Romanos, cartas aos Coríntios, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Tem um nome, né? Um nome popular não, um nome mais conhecido, bíblico, né? Porque não são cartas, né? Tem um outro nome, né, Júnior? Peraí. Qual é o nome das cartas? As epístolas aos Efésios, aos Epístolas de Paulo. As epístolas de Paulo compõem o maior livro dentro do Novo Testamento. E é lá que vocês já devem ter ouvido falar, que eu já repeti muitas vezes, que é lindo e maravilhoso, sobre a caridade. Tá? A caridade está descrita em uma epístola de Paulo aos Coríntios, que não tem nada a ver com esse estádio enorme que tem atrás da sua casa, Sônia. Não é o estádio do Corinthians, tá? Paulo não escreveu para os Coríntios quando eles estavam perdendo a Copa há 20 anos atrás, do Brasil, a Copa do Brasil. Tá? Coríntios, tá bom? E os caras que moravam lá em Coríntios não eram corintianos, também não, tá? Eram coríntios mesmo. Ó, lá você vai ver Coríntios 1:13. É um poema sobre a caridade. É um poema tão bonito, que um cara de uma banda de rock muito famosa, inclusive ele já desencarnou, fez uma grande música. A Sônia tá com cara de que já lembrou, olha lá. Vai, Marli. Ô, Marli, acorda aí, mano. Acorda. Oi, fala. Coríntios 1:13, Marli. Virou uma Religião música. urbana. A religião urbana. A religião urbana. Religião urbana, muito bem. É isso aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, sem caridade eu nada seria. Só que na música eu uso o texto de amor, porque é o que está na Bíblia, tá bom? Mas no Espiritismo, vocês vão verificar que não é amor, é caridade. Sem caridade, eu não valho nada. Eu posso fazer todo o bem, posso fazer isso, posso fazer aquilo, blá, 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 mas sem caridade não me adianta nada. Tanto é que, ao final, ele diz assim, ó, um monte de coisa que existe aqui vai passar, mas a caridade nunca vai passar nessa terra. Então, ele fala de um monte de coisa que existe, ou que existia também, e existe ainda, e que nunca vai acabar. Que a caridade nunca vai acabar, desculpe, tá? Por que a caridade nunca vai acabar comparado com outras virtudes, ou pelo menos com outros atos de bondade? Porque a caridade é uma virtude. Caridade não é um ato que você está fazendo. A caridade é uma conquista sua. E tudo que você conquista não acaba mais, especialmente a virtude. Tá bom? E é possível que quando você for um espírito velho, ou muito velho, você reencarnado na Terra, se fosse hoje, você teria mediunidade e não se perturbaria com a mediunidade. São raríssimos os casos, são raros os casos de médiuns que têm mediunidade funcionando, aflorada, e a mediunidade não o perturba. Ele não é perturbado pela mediunidade, tá? Porque a mediunidade, de fato, não perturba. São os espíritos que se aproximam de vocês, médiuns, tá bom? Que perturbam a sua mediunidade e causam em você uma vida mais difícil do que precisava ter, tá? Nós não precisamos ter vida difícil, já falamos N vezes aqui, como médiuns não precisamos. Só que tem, assim, algumas mediunidades têm que tomar mais cuidado do que outras. Espíritos velhos, ou muito velhos, têm mediunidade natural, tá? Ela não é sofrida, ela não é perturbável, ela é absolutamente consciente. Você sabe exatamente
que tem um espírito com você. Você não fica com dúvida. Ah, estou com dor no estômago, logo tenho uma úlcera, vou no médico material. Muito bem, você vai no médico material, tá? Porque você precisa de medicação, mesmo sendo um espírito envolvendo você. Mas você, na hora, sabe que é um espírito, você não fica com dúvida, tá? Espírito velho é assim. A mediunidade não é perturbada ou não é tão perturbada como é perturbada a mediunidade, por exemplo, de psicofonia, tá bom? Então, por exemplo, o Chico Xavier, ele tinha inúmeras mediunidades. Ele era psicofônico, psicográfico, etc, etc, etc. Tinha cura, tinha um monte de coisa, tá? Aquilo ali, positivamente, né? Ele é uma aberração positiva, né? De tanto recurso que aquele homem tem, tá bom? Que aquele espírito tinha na carne. Divaldo não está muito longe, mas ainda está abaixo, tá? Em recursos, porque Divaldo se perturbou muito com a mediunidade dele, né? Ele teve nuances muito fortes aí de vaidade, tá bom? De orgulho, por ser médium. E ele depois aprendeu tanto isso que ele teve a humildade de contar que ele foi um cara que agiu com orgulho, com vaidade, quando ele tinha mediunidade. Vocês assistiram o Divaldo? Assistiram? Assiste o filme do Divaldo, vocês vão gostar. Vocês vão ver como é uma mediunidade iniciando e os tropeços de uma mediunidade para vocês compararem. Pô, mas se Divaldo, aconteceu isso com o Divaldo, então comigo está tudo certo. Entendeu? Porque olha o tamanho que é esse espírito do Divaldo. E se aconteceu aquilo com ele, é para você se prevenir. Tá? Se aconteceu isso com esse cara, eu devo me prevenir, porque olha o tamanho desse cara. Por outro lado, você tem que imaginar o seguinte. Vocês lembram de uma cena de Jesus falando lá no templo? No filme ele aparece fora do templo. E os fariseus se aproximam dele, né? Do Sinédrio, e começam a provocá-lo, porque ele era provocado o tempo todo para ele falar contra a lei humana, contra a lei judaica, tá? Dos hebreus, para ele ser preso. E tem uma vez que eles falam sobre os patronos do judaísmo. Isaac, Jacó, tá bom? Abraão. Então eles falam sobre isso. E eles duvidam tanto de Jesus que Jesus fala para eles. Isso foi uma das vezes que todos eles foram para cima de Jesus e ele passa no meio deles e ninguém consegue pegá-lo. É aquela outra história sobre o corpo de Jesus, tá bom? Mas eles falam desses patronos, né? E eles chamam de pai Jacó, etc. Tá? E aí, para encerrar aquela discussão, Cristo, né, Jesus fala para eles assim: pois saibam que antes de Jacó, eu sou. Ele estava querendo dizer que antes daquele grande espírito, ele já existia. Muito antes. E ele é muito maior do que Jacó. Por isso que eles foram para cima dele. Então, presta atenção no seguinte. Ó. Quando você se depara com alguém numa casa espírita, é bom você respeitá-lo, mesmo que ele tenha chegado agora e você já está aqui há 10 anos. Não é verdade? Primeiro, por educação, e primeiro, porque você não é bobo. Se Chico disse que Emmanuel reencarnou em 2020, é isso, não? Júnior? Eu acho que foi antes. Eu acho que foi em 2000. 2000? Ah, não, 2020. 2000, que 2020? Desculpa, gente. Se Chico disse que Emmanuel reencarnou em 2000, imagine o seguinte. Emmanuel entrando na sua casa espírita, tá bom? Chegou agora, e você está lá há 10 anos. Aí chega um cara que tem um monte de recurso mediúnico. E a veiarada da casa espírita, por assim dizer, por causa do tempo de casa, e as pessoas velhas também de idade, aquelas pessoas que vieram da Igreja Católica, né? E tal, aquela coisa toda, fofocando e com ciúme, alguém saiu aqui, e com ciúme de alguém que chegou agora, mais ou menos assim. Eu estou aqui há tanto tempo, esse cara chegou agora e já está todo mundo, né, paparicando. É que a pessoa, quando tem muito recurso mediúnico, a casa toda se espanta, porque o cara ajuda todo mundo.
Então, imagine o que Emmanuel, reencarnado, pode fazer com os recursos dele. Vocês imaginam? Um cara que falou com o próprio Cristo. Né? Não é fácil, não, né? E, inclusive, vocês têm a história de Emmanuel, se vocês quiserem, tiverem vontade de conhecer, que está lá a partir de uma trilogia que começa com há 2000 anos, tudo ditado pelo próprio Emmanuel, tá? No nosso lar vocês vão ver Emmanuel à beira do lago, contando para o povo que foi autorizado ele contar a própria história dele. Vocês lembram disso no nosso lar? O Emmanuel aparece lá e fala isso. Depois dessa passagem, no livro, né, vieram os livros de Emmanuel há 2000 anos, 50 depois, né, Júnior? Cadê o Júnior? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. E Ave Cristo. Tá? Conta, inclusive... Hã? Né, Inês? Eu Deus. Conta, inclusive, uma cena absurdamente emocionante, perdão, de Emmanuel, lá, com outro nome, né? Claro, abraçado com as filhas ou com o filho, quando Pompeia é arregaçada e queimada pela erupção do Vesúvio. Tá? O espírito Emmanuel estava reencarnado naquela época. Se eu não me engano, foi por volta de 70, eu acho. Acho que foi 79. 70 e pouco depois de Cristo. Tudo isso aí, gente, eu estou passando porque é história do mundo. Todo mundo sabe sobre o Vesúvio, aqueles corpos petrificados, carbonizados, vocês já devem ter visto, vai no YouTube que vocês vão ver a cidade, né, de Pompeia com os cadáveres carbonizados de pessoas na posição que elas estavam quando queimou na hora, foi instantâneo. Foi como uma explosão de um sol, só que com lava. Então, ficou petrificado aquilo com a lava. Tá? Então, presta atenção no seguinte, se é possível que um espírito como Emmanuel adentre a sua casa espírita, onde você está há 10 anos, 15 anos, 20 anos, presta atenção se você não é um destes espíritos muito velhos, com muito recurso, e para de dizer que você não é nada, como médium. Quem sou eu? Imagina. Como é que eu vou me comparar com Chico Xavier? É para se comparar com Chico Xavier. Porque quando as pessoas chamaram Jesus de bom, ele disse, bom é Deus. Sede perfeitos como Deus. Olha o que ele quer da gente. Né? Já viu uma humildade desse tamanho? Um espírito que nem Jesus fala, eu não sou bom não. Bom é Deus. Então, sede perfeitos como Deus. Ele está querendo dizer que nós podemos muito, viu, gente? Tá? Então, vocês todos podem muito, mas presta atenção do jeito que vocês estão atuando com a mediunidade. Não recuse tratamento. Quando alguém fala para você, você tem uma situação aí para a gente olhar, deixa olhar, porque eu não conheço ninguém nessa terra, nenhum dos que eu conheci, que tendo ele 10 mil reais no bolso, e alguém oferecendo a ele mais 10 mil por doação, que ele recusasse. Tá? Eu quero te doar 10 mil, você não vai me dever nada, faz parte da minha missão, quero te dar 10 mil. O cara tem 10 mil no bolso e ele fala, não, eu não vou querer, eu já tenho 10 mil. As pessoas não fazem isso. Mas se você está bem e alguém diz, vamos dar uma verificada em você, você não vai dizer, não, eu já estou bem, não quero verificar. Pelo amor de Deus, verifique, por favor. Não importa o quanto eu esteja me sentindo bem. Não importa o quanto eu ache que eu não preciso de ajuda. Me verifique, pelo amor de Deus. Porque se eu estou bom, eu posso ficar melhor. Tá certo? Pare de recusar receber ajuda. Isso é uma burrice. Tá legal? É uma burrice. E nós não somos burros. Nós somos espírito muito velho. Tá? Somos espíritos muito velhos. Nós já estamos na pegada de Jesus há muito tempo. Tá? E é importante a gente se convencer dessas coisas, porque senão a gente não ajuda o quanto a gente poderia ajudar. De repente você é um médium de cura, mas você acha que você não pode curar ninguém porque você é uma pessoa imperfeita. Não precisa ser perfeito para fazer cura, porque perfeito é Jesus. Compreendeu? Tá? Por mais ignominias que João
possa ter cometido, esse João aqui, né? Esse que é João de Deus, né? Que chama. Ele era um médico de cura. E ele cura mesmo. Compreendeu? Ele aceitava pagamento, mas ele cura de verdade. Então, veja, um espírito como aquele pode curar. Por que você não pode? Porque você não se arrisca. Você não impõe as mãos sobre a sua mãe que está doente, sobre o seu marido que está no outro quarto, sobre o seu irmão que está distante, sobre a sua irmã que vem te visitar no fim de semana. Imponha as mãos. E você que está tendo a oferta de alguém de lhe aplicar um passe ou de conversar com o espírito que está com você, médium psicofônico, aceite. Não seja burro. Porque não tem outra explicação para isso. Quem é que estando bem não quer ficar melhor? Fala para mim. Quem é que estando bem não quer ficar melhor? Isso não existe, gente. A minha mediunidade é muito diferente. E não é melhor, não. É diferente. E toda vez que alguém quer me verificar, pelo amor de Deus, pode verificar agora. Venha. Faz 2, 3 verificações. Verifica tudo aí. Cuida desses caras tudo. Eles estão precisando de ajuda. Então é burrice de ambos os lados, né? Burrice porque você pode ficar melhor e burrice também porque você vai ajudar os espíritos. Quando alguém quiser doutrinar. Entendeu? Uma pessoa desencarnada que você talvez não conheça ou que talvez tenha sido seu pai, vai ser ajudado. Então pare de se negar a ser auxiliado. Entendeu? Você que manda no negócio. O espírito já te envolveu, você já está querendo falar coisa que não está com nada, está querendo ignorar, eu quero cuidar de você, mas você vira as costas e nem me responde, você está sendo burro e o espírito está dominando você. Quem manda nessa parada aí é você, meu. Como que você vai ignorar uma pessoa que te ama? Ué, eu conheço o Hélio me ama. É um irmão amado. Se ele quer cuidar de mim, eu tenho que entender que se eu estou recusando, eu estou fazendo de conta que não é comigo, deve ter alguém aqui me enchendo o saco. Precisando de ajuda. Tá certo? Isso é mediunidade, gente. Mediunidade é para ser usada. Tá bom? Mediunidade é que nem livro que você começou a escrever. Se guardar na gaveta, não serve para nada. Mediunidade, se você guardar na gaveta, aqui dentro, não serve para nada. Só perturba. Tá bom? Nosso tempo tem 2 minutos, eu acho. Nem 2 minutos nós temos. Combinado ou não? Então vamos lá. Semana que vem, quinta-feira, todos terão lido Paulo Estevam e toda a trilogia de Emmanuel. 2000 anos atrás, 50 anos depois e Ave Cristo. Sônia ainda. Falar nisso, ô Júnior, já tem audiobook do Paulo Estevam? Boa pergunta, hein? Pode ser. Eu nunca procurei. Eu já procurei, nunca achei. Vamos fazer? Você riu igual a Sônia quando eu falei para ler os 5 livros. Cara de pau. Olha lá a cara dela, tampando o sorriso dela. Vamos ler esses livros tudo até a semana que vem? Olha a cara dela. Ó, gente, vocês leiam se quiserem, tá? Mas vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Tá legal? Quando eu me for, vocês vão lembrar disso. E se seguir a ordem natural das coisas, eu vou antes da maioria que está aqui na tela. Gente, vamos ligar o microfone aí? Beijo. Tchau, Janene. Tchau, turma. Tchau, Ale. Tchau, Noeli. Tchau, Viagem. Lene, tchau, Ju. Tchau, Soninha. Tchau, Edson. Tchau, Noeli. Boa noite. Tchau, Janene. Tchau, Sônia, Juju. Soninha, Titi, O Alessandro está congelado, porque ele está lá no trânsito, congelou lá a internet. Tchau, Dona Inês. Tchau, bem. Tchau. Fiquem com Deus, viu? Boa noite. Agora eu vou cuidar dos meus Boa noite, cachorrinhos e fazer naninha, que amanhã tem mais. Tchau. Tchau, beijo. Tchau.